Na paz do Senhor. Amém. Segunda Reis 6, a partir do versículo 15. 6:15. 6:15. Amém? Pai, eu quero colocar diante de Deus, né? Pai, em nome de Jesus, me coloco, Senhor, diante de Ti, Senhor, esta manhã, para que o Senhor venha, Senhor, me abençoar, Senhor, que o Senhor possa, Teu Espírito Santo, Senhor, que não seja eu, mas que seja Tu mesmo, Senhor, falando, Senhor, através de mim, Senhor. Me usa, Pai, que eu possa ser o instrumento, Senhor, nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Eu vou ler aqui. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Amém? Uma palavra assim gloriosa, né? Que nós já estamos lendo, que Deus já vê que o Deus é maravilhoso, que Deus operou no passado. E Deus ainda opera, como a Ruth falou, né? Nós, muitas vezes, que limitamos o poder de Deus nas nossas vidas, né? E nas situações que acontecem conosco. Aqui, então, assim, Deus me fez ver e dizer assim para vocês que nós temos 5 sentidos, né? Nós temos o tato, o paladar, a audição, o olfato. Né? São 5, que normalmente 5 sentidos que nós conseguimos sentir, né? O cheiro que nós podemos ouvir, que nós podemos falar, né? Que nós podemos tocar e que nós podemos ver, né? Se algum desses não funciona, né, na nossa vida, se a pessoa só se tem um problema. E tanto esses sentidos, eles agem na vida física como na vida espiritual, né? Porque nós temos os ouvidos para ouvir Deus falar, para ouvir a palavra de Deus, que através dela, do ouvir, é que vem a fé, né? A fé, diz a palavra de Deus, que o ouvir e ouvir a palavra de Deus é que acrescenta a nossa fé, que a gente consegue crer em Deus poderoso, né? E também o olfato. O olfato também é muito importante. Se você vai num jardim, ou mesmo que está perto de flores, você viu a flor ali que eu ganhei na cesta ontem? Que bonita! Eu até esqueci de mostrar. O vaso foi do Francis. Então, porque na palavra de Deus diz assim, né? Que nós podemos sentir o perfume e que nós possamos exalar Jesus, porque Paulo também falou de uma, eu não me recordo aqui que eu nem marquei, e que nós somos o bom perfume de Cristo, não é verdade? Nós somos, que nós temos que exalar esse perfume, que é o perfume de Jesus nas nossas vidas, né? Mas de todos esses sentidos, eu creio assim que o mais importante é a visão.
Na parte física, quem não tem a visão tem muita dificuldade, né? Não pode contemplar as belezas do Senhor, muitas vezes nem conhecer e ver como é que é a mãe, o pai ou os parentes, né? E da mesma forma, assim, e eu quero, assim, acentuar esta manhã, que Deus possa estar abrindo os nossos olhos espirituais, né? E que nós consigamos enxergar aquilo que o Senhor tem colocado na nossa frente. Eu sei que a visão nossa é limitada, mas como tendo a experiência, nossa, achei linda a experiência da senhora e que a senhora falou, né? É uma experiência, a senhora viu, ixi, pausou, a senhora... Pode continuar, a senhora viu, a senhora conseguiu com seus olhos carnais, a senhora viu a visão, uma visão espiritual. Que coisa maravilhosa que Deus permite nas nossas vidas, né? E eu falei, nossa, que gostoso a senhora contar isso e a gente vê que Deus é o mesmo. Como ele operou aqui nessa situação, ele também operou na vida da senhora, como tem operado, como falou que a Ruth falou que uma criança ressuscitou. Deus é maravilhoso, Deus é tremendo nas nossas vidas. E agora, voltando agora para a palavra que eu li, era sobre uma guerra que existia com o rei da Síria, né? Nesse tempo aqui, tinha a guerra, a Síria queria ter Israel no seu reino. Ela queria conquistar Israel. Mas só que tinha um problema, né? Tinha um problema. Que Deus falava tudo que o rei da Síria planejava. Deus falava com Eliseu. Aí Eliseu ia e comunicava ao rei de Israel. E quer dizer que, então o rei chegava de Israel chegava primeiro e o rei da Síria não conseguia nada. Isso foram muitas vezes que aconteceu. E teve um dia que o rei reuniu os seus lá, os homens lá que são mais chegados, que ajudavam, né, para ter as estratégias, tudo. Ele falou, olha, existe um traidor no nosso meio. Aí levantou um e disse, não, meu senhor, é que Israel tem um homem de Deus, que Deus revela para ele o que o senhor pensa no seu quarto. Os pensamentos que o senhor tem, Deus revela para ele. Antes que o senhor vai partir para a guerra, o Senhor, ele já fala com o rei de Israel. Então, esta estratégia que contava todas as estratégias que o rei da Síria tinha contra Israel. Então ele falou assim, quem é esse homem? Aonde ele mora? Aí eles falaram, esse é um profeta de Israel que mora em Dotã. Então ele não mandou um homem, não mandou dois, não mandou três. Ele preparou um exército para enfrentar Eliseu. Um exército para ir pegar somente Eliseu. Quando o Geazi levantou, ele saiu, né, da casa e quando ele contemplou o exército, um exército enorme, eles estavam cercados. Aí ele voltou e disse, ai meu Senhor, estamos perdidos, o que vamos fazer? Aí Eliseu saiu e foi olhar. Quando ele foi lá contemplar, voltou, falou para ele para que ele nem se preocupasse. Ele falou, como? Nós somos em dois, olha o exército que está aí. Aí o que Eliseu fez? Ele disse, né, como está escrito aqui, maior, não temas, porque mais são os que estão conosco
do que os que estão com eles. A maioria está conosco, né? Coisa maravilhosa. Então ele orou, né? Como nós vamos orar hoje, para que Deus abra os nossos olhos espirituais, para que nós consigamos enxergar como Deus enxerga. Porque Deus enxerga o além. Porque Deus é um Deus tão maravilhoso que Ele traz à existência aquilo que não existe. Do nada, Ele faz tudo. Do nada, Ele faz tudo. Então Eliseu orou: Pai, que o Senhor abra os olhos do moço. E Deus abriu. E ele pôde contemplar, né, aquele grande exército que não está só lá, está ao nosso redor aqui. Viu? Está ao nosso redor o exército de Deus, de carros, cavaleiros e os carros de fogo. Estão cercando a nossa vida, estão cercando a nossa casa, estão cercando a nossa família. Então não tem nada, que Deus está dizendo para a senhora, não temas, não temas. Porque Deus está aqui com todo o seu exército nas nossas vidas. E seja qual for a situação. O exército, Deus nunca perdeu uma batalha. Então é para nós não temermos, seja qual for a situação. A Fran tem uma situação. Eu tenho outra situação. A Lucy tem outra situação. A Ruth tem outra situação. A Vera também é a mesma coisa. Mas o Deus que operava no passado é o mesmo. Né? É o mesmo. E como nós já muitas vezes a gente esquece, a gente olha para trás o que Deus já fez nas nossas vidas. Eu não tenho muito, né? A irmã Vera, como tem mais filho, tem mais experiência, então a senhora já viveu, já contemplou. Quantas orações Deus já ouviu da senhora e continua ouvindo. E da mesma forma que Deus falava com Eliseu, fala com a senhora, fala com a Ruth, que muitas vezes fala com a Lucy, fala com a Fran, fala comigo, que muitas vezes eu penso assim, isso aqui é da minha cabeça. Não, mas é Deus falando. É Deus falando. E nós não conseguimos enxergar, né, o que Deus tem para nós, aquilo que Ele já tem planejado, porque Deus tem propósitos, planos, sonhos para as nossas vidas. Né? E aí nós temos que ter certeza que o Senhor está no controle de toda a situação. Não é de uma, duas, não, é de todas. Como eu falei, uma necessidade é diferente da outra. Né? A Fran é uma luta com o diabo, né? Apesar que todas as nossas lutas, o diabinho está ali, né? Para poder, e esses dias que eu estou assistindo a novela de Jesus, meu Deus, que coisa maravilhosa ver a manifestação do diabo na vida da Maria Madalena. Né? Como o diabo se apropria da nossa mente. Por isso que existe assim tantas doenças que a pessoa né? Assim terrível, né? E você vendo na televisão, né? Lógico que mostra assim o diabo, mas quando ele chega assim parece até que você já sente na pele. Né? Porque ele quer nos destruir. Ele quer nos destruir. Porque para ele não tem mais nada, não tem mais nenhum jeito. Para nós não, nós temos oportunidades que Deus dá para nós, né? Para nós fazermos a obra dele, né? E termos a grande certeza que Deus está no controle de todas as coisas. É tão interessante, eu acho assim, né? Nós, como a Fran também leu, né? Muitas vezes nós temos medo. Da mesma forma Pedro, né? Quando Jesus estava vindo de encontro a eles, né?
ele veio sobre o mar. E Pedro, ele já logo, né, ele é assim uma pessoa impulsiva e, né, e corajosa, vamos dizer assim, né? Ele falou, eu também quero, eu também quero. Aí Jesus falou, vem, vem. Enquanto ele estava olhando para Jesus, ele caminhou. Mas na hora que ele sentiu o vento, que ele viu o perigo, ele tirou os olhos de Jesus. Aí o que aconteceu? Ele afundou. Então, o que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos que nós temos que olhar em todas as situações, nós temos que olhar somente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, o que guerreia as nossas guerras, aquele que quebra o arco e que corta a lança e queima os carros no fogo. Muitas vezes a nossa visão não consegue enxergar que nós nunca estamos só. Nunca, como está assim, maior é o que está conosco, então nós não devemos temer nada, porque o diabo já foi derrotado na cruz. E ele também só investe nas nossas vidas com permissão do Senhor, como ele fez na vida de Jó. Porque tudo nas nossas vidas, mesmo sendo o diabo, mas é com a permissão do Senhor, né? Deus quer trabalhar na nossa vida. Deus tem um propósito. Nós temos sujeiras, né? Ele quer que a gente seja uma joia para Ele. Mas um ourives, para fazer, pega um diamante bruto, aquela pedra é feia, né? Então ele tem que fazer os cortes necessários para tirar as impurezas da joia, né? Do diamante, porque para Deus nós somos diamantes. Então ele nos quer. Perfeito nós vamos ser, que perfeito só existe um, é Jesus. Mas que nós possamos ser parecidas com Jesus em todos os nossos atos, nas nossas palavras, como a Ruth já disse hoje, que Deus ouve tudo que nós falamos. Amém. Ou Deus ouve mesmo, né? O que nós estamos fazendo aqui, Ele está no nosso meio. Eu creio, Jesus. Ele está no nosso meio e sabe das nossas aflições, Ele sabe daquilo que nós estamos vivendo, Ele sabe daquilo que nós precisamos, né? Então a nossa dependência tem que ser dele, os nossos olhos têm que estar fitos no Senhor Jesus. É somente Ele que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos, cremos ou pensamos. Ele é poderoso para fazer para as nossas vidas, né? E é só o nosso trabalho é descansar. É exatamente descansar. Você viu a tranquilidade aqui de Eliseu. Quando ele foi lá fora, que ele viu aquele exército, ele entrou tranquilo. Eu sei que para isso, para nós, é um pouco difícil, né? Mas não é impossível. Porque nós temos um Deus que faz todas as coisas. Nós não precisamos, porque muitas vezes nós temos mais algum problema porque nós queremos colocar a nossa mão. Entreguei. Mas você puxa de volta. E eu falava muito assim, quando eu discipulava a Beth principalmente, é assim, por exemplo, você vai dar tá aqui uma, né? Advogada. Você coloca a tua causa para a advogada cuidar. Mas está vendo que está demorando muito? Você vai lá e fala, eu vou pegar de volta. Mas você tem acesso no fórum? Não tem. Você não pode ir lá no fórum saber das coisas. Então, quem que tem que fazer? O advogado. E quem é o nosso advogado? Não é Jesus?
Tá escutando? Vocês estão escutando? Bem, Ah, tá. Então, o nosso advogado é Jesus. Então, o que nós entregamos para ele, nós temos que deixar na mão dele. Porque tudo que nós entregamos para Jesus fica melhor. É verdade. Porque Jesus, ele multiplica, né? Ele fortalece, ele salva, ele regenera, né? Ele cura, ele faz todas as coisas. Então, esta manhã eu quero dizer para vocês, né? Isso aí é o tempo que me falta, já está quase acabando. Esta manhã, né? A nossa oração tem que ser assim: Pai, abra os nossos olhos espirituais para que possamos, Senhor, contemplar as maravilhas que o Senhor tem para nós. Nós não sabemos, né? Muitas vezes não enxergamos, mas o Senhor, a vontade que o Senhor tem para as nossas vidas é boa, é perfeita e agradável. Então, creia esta manhã. Creia esta manhã que o Senhor está no controle de toda a situação. E o Senhor nunca perdeu uma batalha. Nunca perdeu. Então, e é Ele que guerreia por nós. E nós somos o quê? Mais do que vitoriosos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, receba, em nome de Jesus, esta manhã. Em nome de Jesus, a visão que o Senhor tem para nós é coisa grandiosa. É coisa maravilhosa que nós não conseguimos ver, mas que nós estejamos pedindo ao Senhor que Ele abra a nossa visão espiritual para que nós possamos descansar e saber que Ele está no controle de todas as situações. Amém? Em nome de Jesus. Amém. Eu creio em Jesus recebo, Senhor. Aleluia. amém, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Deus. Vanilde, Sim. o seu som no meu celular, ele falha um pouco. Agora todo dia eu derrubo. Tá ruim? Pedindo a Deus para dar uma internet melhor para você, porque eu preciso ouvir as suas pregações. Ai, E Jesus. o Zé também. Meu Deus do céu. Fica falhando no meu também, fica uma... Olha, filha, procura na tua casa, porque tem um lugar aí que essa internet é boa. Mas eu tô todo lado. Eu acho, não é internet, é o celular. O celular dela que tem problema de som. É? Ah, tá. Tá bom, É vai. o celular. Então preciso comprar outro. Eu pego do Torinho, não É, esse celular dela, ele é muito antigo. É. Ele é muito antigo. É de 2015. Tem 5 anos já. Depois Jesus prepara um novo. É. Que Deus te dê um moderno. Amém. O Francis quer dar e eu tô resistente. Porque a gente precisa. As suas pregações são maravilhosas. Amém. A gente precisa ouvir, né, Vera? Precisamos ouvir na íntegra. Amém. Tá? Que pena, né? Por isso É que como eu... se tivesse uma sintonia, irmã Ivanilde. Isso, parece que tem alguma coisa que tira a voz. Então, olha, Ivanilde, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. A sua palavra é maravilhosa e ela Amém. não pode ser que nós não escutamos uma vírgula. Até a vírgula nós temos que escutar. E eu creio que Deus fará uma grande obra e você vai ter Amém. o celular de acordo. Em nome de Deus Jesus. abençoe essa manhã, uma manhã gloriosa, uma manhã de grande testemunho. Amém, Amém a parte de todas as irmãs, que Deus continue abençoando a todas, que Deus continue falando, irmãs, através da vida de vocês, e Sim, que os Pai. nossos ouvidos possam estar aptos a estar estudando tudo, e É verdade. aprendendo Sim, tudo, e Pai. absorvendo tudo. Amém. Deus abençoe essa manhã. Eu vou orar para dar o tempo e a senhora dá as bênçãos, amém? A senhora Vera. Então vamos fazer as bênçãos. Tá bom. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Obrigada por esta manhã, Senhor, por cada dia que nos concede, Senhor, a oportunidade de estar Que o Senhor contigo. possa abençoar, Pai, grandiosamente. Eu sei que o Senhor falou, Pai, nós ouvimos, Pai, os seus recados, Pai, as suas promessas na nossa vida, Pai. Sim, O seu ensinamento, Deus. Eu quero te glorificar, quero
tivemos tempo de estar orando. Sim, E Pai. é específico por cada família, mas o Senhor conhece É o nosso verdade, parente, Senhor, o Senhor conhece a nossa coloca família, a as nossa nossas prole. vidas. Sim, Deus. Abençoa, dê um dia Sim, maravilhoso na tua Pai. presença Sim, para Pai todos. querido, em Pai, nome de nós Jesus. temos um sábado maravilhoso, Sim, Deus. Pai, em nome Na de tua Jesus. presença, que a gente Sim, pode Pai. ficar o dia inteiro absorvendo a tua palavra. Sim, Senhor, Pai. ser conosco, ser com a tua igreja nessa manhã, é o Sim, que nós Pai. te pedimos, Pai. E te louvamos por tudo que o Senhor Sim, tem Pai feito, querido, em em nome nome de de Jesus. Jesus. Obrigada, Senhor. Que o amor de Deus e a graça do Senhor Jesus Cristo, na comunhão do Espírito Santo, nós possamos dizer amém. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Amanhã quem é? A missionária Vera Liz e quem dirige é a irmã Ivanilde. Sempre assim, quem prega, no outro dia dirige. E o meu dia é? Amanhã. Beleza. Que gostoso, né? Irmã Ivanilde, eu sou